Estou chegando. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Mais uma, mais uma live aqui com o objetivo de encorajar vocês, de instruir vocês naquilo que me for possível fazê-lo. Ah, mais um dia aí, vivendo um dia de cada vez, aprendendo com tudo que a gente está passando. Hoje, um dia em que a gente teve algumas notícias ruins, outras notícias boas, como todos os dias nas nossas vidas, né? E a gente aprender a confiar em Deus em meio a todas essas notícias. Vocês me ouvem bem? Vocês me ouvem bem? Me ajuda aí a saber só se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio tá legal, se todo mundo está me ouvindo bacana, tá bom? Ah, hoje eu comecei o dia conversando com alguns irmãos queridos que tiveram contato com pessoas que supostamente por enquanto estão infectadas e alguns entes queridos deles tiveram contato e aí gera medo, normal, não é? Gera apreensão, normal também. E a gente está caminhando aqui, tentando ajudar as pessoas, encorajar as pessoas durante esse processo todo, com muitas incertezas ainda, mas também tivemos uma notícia boa nessa quinta-feira, né? Não sei quantos de vocês viram isso, ainda não está tendo muita divulgação ainda aqui nos meios de comunicação do Brasil, mas vários testes têm comprovado ah, que um remédio para malária combinado com a azitromicina tem tido efeito na cura de pacientes com o coronavírus, né? O presidente dos Estados Unidos está pedindo que o órgão lá dos Estados Unidos, que seria o equivalente à nossa Anvisa, que eles possam aprovar isso o quanto antes e soltar esse tratamento para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse tratamento e não venham a vir a falecer, né? Esse é o nosso desejo. A gente ora para que Deus abençoe e proteja vidas. Ah, esse é o nosso desejo, tá bom? Ah, continue orando pela sua igreja, continue orando pela sua cidade. Hoje a gente teve reunião de grupo pequeno aqui online. A gente fez uma reunião do nosso grupo pequeno e Deus, na sua providência, aprove a Ele que no começo do semestre a gente escolhesse o livro Confiando em Deus quando a vida nos golpeia, aflige e fere, do Jerry Bridges, para estudar no In Loco, no meu grupo pequeno na igreja, né? Então é um livro propício. Hoje a gente estudou sobre a soberania de Deus, sobre todas as coisas, e isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu quero te incentivar a continuar confiando no Senhor, a continuar descansando no Senhor, a continuar protegendo a tua mente, protegendo o teu coração, não permitindo que a tua mente e o teu coração sejam dominados por esse assunto e que você só pense, só fale com você mesmo e com as outras pessoas sobre o coronavírus, tá bom? Deus está no controle. Não, é óbvio que eu não estou dizendo que você não deva se informar, que você não deva saber o que está acontecendo, mas gaste mais tempo conhecendo quem Deus é e como Ele age do que como é o coronavírus e como ele age. Gaste mais tempo meditando e conhecendo em quem Deus é e como ele age, do que pensando em quem é ou o que é esse coronavírus e como ele age, tá bom? Eu quero ler com vocês um texto, um salmo, o Salmo 103. Eu quero trazer esse encorajamento para vocês. Hoje é a terceiro momento que eu estou tendo aqui com pessoas. Eu tive o curso A Vida no Evangelho às 18h30, onde a gente meditou sobre como o Evangelho
aplica a tudo isso que a gente está vivendo. Depois eu tive o meu grupo pequeno, a videoconferência, e agora eu estou aqui ao vivo com vocês no Instagram e no Facebook, tá bom? Então, antes da gente olhar para o Salmo 103, eu queria também refletir um pouco. Hoje uma pessoa extremamente importante para mim e para muitos faleceu, agora à noite, seu Haroldo Heimer. Seu Haroldo Heimer é o fundador do Palavra da Vida, o seminário onde eu estudei, o acampamento onde onde eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério pastoral. Eu estava lá no acampamento Palavra da Vida, começado pelo Haroldo Heimer. Então eu estou triste por ser nessa situação. Ele não faleceu do coronavírus, tá bom? Ele tinha 93 anos, faleceu em complicações de um tombo que teve uma perna quebrada e aí gerou todas as complicações. Mas ele foi alguém muito importante, e é triste, porque era uma daquelas pessoas que eu tinha convicção absoluta de que quando ele morresse eu estaria no velório dele. Até algum tempo atrás, quando ele foi internado, ainda já no meio do coronavírus acontecendo, mas ainda não com essa gravidade, eu até falei para minha esposa, falei, amor, a gente precisa se preparar, parece que o seu Haroldo não está bem, se ele falecer eu vou lá, eu quero ir lá. E no meio disso tudo, provavelmente nem velório vai ter, não sei ainda as informações, mas são notícias tristes, não é? Tristes. Nós não vivemos tempos festivos, vivemos momentos sóbrios, momentos em que a gente tem que realmente voltar para a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, aprender da palavra de Deus, sermos encorajados, consolados e instruídos pela palavra de Deus, né? Eu quero ler um texto, quero ler Salmo com vocês, o Salmo 103. Eu acredito que é um texto bastante importante para nós nesse momento. Como todos os salmos, queridos, esses momentos, esses momentos de dor, de sofrimento, de incerteza, eles são momentos que a gente tem que voltar para os Salmos. Os Salmos, eles são pedagógicos para a nossa alma. Eles nos instruem, eles nos ensinam, eles nos mostram o salmista como alguém real, que tem as mesmas angústias e dores que a gente, e que encontra no mesmo Deus o socorro para a vida deles. Salmo 103 diz assim, ó: bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como rei, domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor, vocês, os seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua palavra. Bendigam o Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor
a minha alma. Queridos, por que eu escolhi esse texto aqui para a gente meditar um pouquinho nele hoje? Alguns motivos, né? O primeiro deles é porque ele é um chamado à adoração. Ele é um chamado a adorarmos a Deus, a exaltarmos a Deus, a bendizermos a Deus. E eu creio que nesses momentos de incerteza, de sofrimento, de dor, nós somos muito tentados a não fazermos isso. Nós somos tentados a ficarmos tão focados no nosso problema, na nossa dificuldade, que a gente nós não nos lembramos de bendizer a Deus, de agradecer a Deus, de sermos gratos pelo que Deus tem feito nas nossas vidas, não é? E a gente acaba não fazendo isso, a gente acaba passando o dia com as nossas preocupações, passando o dia com os nossos medos, com as nossas aflições, e nós não paramos para agradecer a Deus. Mas, na verdade, esses momentos de sofrimento, de dor, de incerteza, deveriam nos levar à adoração. O salmista nos lembra de alguns motivos que nós temos para bendizer a Deus, né? E ele começa no versículo 3 dizendo que é Ele quem perdoa todos os nossos pecados. Esse é o principal e o primeiro motivo da nossa gratidão a Deus e de bendizermos e adorarmos o Senhor. Nós podemos adorar ao Senhor em meio às incertezas dessa situação toda que nós estamos vivendo, porque nós sabemos que se o Senhor optar e decidir por nos levar através do coronavírus, nós estamos todos, pelo sangue de Jesus, aqueles que creram nele, perdoados, redimidos. Nossos pecados estão perdoados, nós podemos chegar diante do trono do Rei do Universo confiantes. Nós não temos o que temer em termos de juízo de Deus, porque todos os nossos pecados foram perdoados. Esse é o motivo principal que deve nos levar à adoração. Mas não é o único. Ele diz, olha, além de Deus ser aquele que perdoa todos os nossos pecados, é Ele quem cura as nossas doenças. É interessante porque a gente está diante de uma doença que não tem cura, né? Ou ela se cura naturalmente, com pessoas que têm uma resistência maior, ou então até agora não tem ainda o que fazer, né? Mas a gente pensa que as outras doenças nós somos curados por nós mesmos, pela nossa capacidade. Mas todos os remédios que foram descobertos, todas as substâncias que foram descobertas que curam pessoas, elas foram criadas por Deus. Nenhum cientista cria um remédio. Nenhum cientista cria uma substância química. Tudo ali foi criado por Deus, eles só descobrem. Eles só descobrem. É Deus quem cura todas as nossas doenças, todas elas. Ok? Então a gente pode confiar nele, a gente pode descansar nele. Ok? A gente pode saber que é ele quem está cuidando de nós. O Reuel fez uma pergunta aqui no Instagram, a gente está com 80 pessoas no Instagram, eu não consigo ver aqui no Facebook quantas pessoas tem, mas tem um número de pessoas aqui também. E ele está perguntando sobre se é falta de fé ou se é fé a gente ir ao culto, não é? Eu vou falar sobre isso no final, já falei ontem, vou falar de novo, tá bom? Mas eu quero continuar o raciocínio aqui. Além de ser aquele que nos perdoa os pecados, nos cura as doenças, resgata a nossa vida da sepultura, ou seja, a gente só não está morto nesse momento por graça de Deus, por ação e obra de Deus, senão nós já estaríamos mortos. E no versículo 5 ele fala outra coisa, ele fala sobre enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Nesse momento, muitas pessoas estão aflitas e preocupadas com a sua situação financeira também, não é? Pensando aí, aqui em Caldas Novas, uma cidade que vive essencialmente do turismo, não existe outra indústria em Caldas Novas, a gente vive do turismo, eu diria que 80%, 90% da população de Caldas Novas trabalha com turismo de forma direta ou indireta. Mas o texto nos lembra aqui que quem enche de bens a nossa existência não são os hotéis, não são os grandes empresários da indústria hoteleira. Quem enche de bem a nossa existência não são os nossos patrões, mas é o Senhor. É Ele quem cuida de nós, é Ele quem provê para nós a cada dia. Não é? O meu e o seu salário não vem dos nossos patrões.
Nossos patrões são o meio que Deus está utilizando agora para nos suprir, para nos sustentar. Mas é Deus quem está nos sustentando todo o tempo. Todo o tempo. E é Ele quem irá continuar a nos sustentar da maneira que Ele decidir fazer. Não é? Da maneira que Ele decidir fazer. Eu quero até dar um testemunho aqui de uma irmã da nossa igreja. Essa irmã ela é feirante e a feira aqui em Caldas Novas foi fechada. E ela vive disso, não é? Quando ela vende, ela tem dinheiro. Quando ela não vende, ela não tem dinheiro. Ela e o esposo são feirantes. Eles têm a sogra para cuidar, 2 filhos, 2 netos para cuidar. E aí? E como Deus, na sua providência, cuida de nós. Ela me mandou uma mensagem ontem ou antes de ontem falando, pastor, olha a providência de Deus. Eu confesso que eu fiquei emocionado e chorei até quando eu ouvi o áudio dela. 5 anos atrás, a Mastercard cobrou uma dívida dela de forma incorreta, de forma errada. Ela cobrou indevidamente, essa irmã da igreja. E a irmã provou que já tinha pago a dívida e eles continuaram cobrando. E a irmã decidiu entrar na justiça contra a Mastercard pedindo danos morais. 5 anos atrás. 5 anos atrás. 3 anos atrás, o juiz de primeira instância deu ganho de causa para ela. Mas a Mastercard recorreu. E aí, semana passada, o juiz da segunda instância deferiu e deu ganho de causa para ela sem poder recorrer mais. E ela recebeu um dinheiro dessa ação que vai ser suficiente para ela, segundo palavras dela, suprir a família dela por 2 meses, se eles apertarem mais, até por 3. Queridos, eu não consigo ver outra palavra a não ser dizer providência. É Deus. Era Deus quem estava sustentando ela através do que ela vendia na feira. Continua sendo Deus que está sustentando ela agora através dessa ação que saiu neste momento para suprir as necessidades dela. 5 anos atrás, poderia ter saído em qualquer momento. Nara, sim, as devocionais estão acontecendo às 22 horas. Poderia ter saído em qualquer momento. Mas Deus, na sua providência, na sua soberania, decidiu que saísse agora. Muito provavelmente, se tivesse saído antes, eles teriam gasto, com talvez coisas supérfluas. Mas saiu agora, para suprir a necessidade dela. Um outro ponto interessante disso, que Deus enche de bens a sua existência, ou seja, que Deus cuida das nossas necessidades materiais também, é que agora eu e você, como igreja, estamos chamados a viver Atos 2, meus irmãos. É agora que a gente vai ter que viver Atos 2. Você lembra do que dizia Atos 2? Você ainda se lembra desse texto? Do texto do início lá na igreja primitiva, em que o texto relata que os irmãos vendiam as suas posses. Você se lembra disso? Atos 2. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Este é o momento, e os próximos meses serão o momento, se as coisas continuarem progredindo do jeito que estão, em que a igreja, e aqui quando eu digo a igreja, eu estou dizendo nós, povo de Deus, pessoas, CPFs, ok? Terão que parar e pensar, esse é o momento em que eu tenho que vender alguma propriedade que eu tenho para poder suprir a necessidade dos meus irmãos em Cristo. Porque é através do povo de Deus que Deus supre as nossas necessidades muitas vezes. Ok? E aí vai ser a hora da gente pensar e ver se nós estamos dispostos a dilapidar, de certa forma, o nosso patrimônio para poder dar subsistência para irmãos da igreja que não vão ter de onde tirar sustento. Nós temos que pensar e estar preparados para isso. Mas o texto continua, queridos. O texto continua. No versículo 6, o salmista diz assim: o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. E é aí que ele vai falar um pouco sobre o caráter de Deus, não é? O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Esse é o nosso Deus. Nada mudou. Ele continua sendo assim, em meio a esse caos que a gente está vivendo. Deus continua sendo esse Deus paciente, compassivo, misericordioso e cheio de amor. Não acusa sem cessar, não fica ressentido para sempre. Veja o versículo 10. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Tem aqui algo que a gente precisa pensar.
Algumas pessoas achando que é ira de Deus sobre a igreja. Eu não sei dizer o que é. Deus tem os seus propósitos soberanos, o que eu tenho certeza absoluta é que Ele está cumprindo os seus propósitos soberanos através desse vírus. Ele está cumprindo. Ele não foi pego de surpresa, ele não, ele está cumprindo os propósitos soberanos dele através desse vírus. Quais são, eu não sei. Uma coisa eu sei, para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que estão em Cristo, esse propósito soberano não é a ira de Deus. Não é a ira punitiva de Deus. Porque Deus não nos trata de acordo com os nossos pecados. Não é a ira punitiva de Deus. Ok? Por quê? Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque se você está em Cristo, toda a ira que você e eu merecíamos, Deus derramou sobre Jesus. O cálice da ira dele, o meu cálice de ira, o seu cálice de ira, foi derramado de forma plena, completa, em Cristo na cruz do Calvário. Não restou nada da ira de Deus para ser derramada sobre aqueles que estão em Cristo. Ok? Então lembre-se disso. Lembre-se disso. Não pense que Deus, se você está em Cristo, não pense que Deus está te punindo. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Aqui está um outro ponto muito importante, verso 14 também, 15. A vida do homem é semelhante à relva. Ele cresce como a flor do campo, que se vai como quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Queridos, a gente precisa lembrar da brevidade da nossa vida, da fragilidade da vida humana. A gente afirma isso, mas no nosso dia a dia, quando a vida está, entre aspas, normal, quando nós não percebemos que nós não estamos no controle da situação, a gente vive como se nossa vida não fosse frágil. A gente vive como se nós fôssemos viver para sempre nesse mundo. Ok? A gente vive como se fôssemos viver para sempre nesse mundo. A nossa vida é frágil. Eu e você podemos morrer hoje do coronavírus ou de qualquer outra coisa. Eu posso ter um infarto agudo agora e morrer. Nós não somos donos da nossa vida, nós não podemos manter a nossa vida é frágil. É como essa relva do campo. Mas quando chegam momentos em que essa fragilidade ela é desnudada aos nossos olhos, ela fica evidente, a gente começa a perceber isso de forma mais clara e a gente começa a ficar amedrontado, o que demonstra que nós realmente não críamos nisso antes. Nós afirmávamos que nossa vida é frágil, mas a gente achava que a gente tinha tudo sob controle. Não, eu tenho plano de saúde, eu me alimento bem, eu durmo bem, eu sou saudável, eu tenho tudo sob controle. E vem Deus e mostra que nós não temos nada sob controle. A nossa vida é como a flor do campo, é como a relva do campo, que bate um vento, acabou, acabou. O texto continua. Se a nossa vida é como a relva do campo, como diz o verso 16, o amor leal de Deus não é. Versículo 17. Ele faz um contraste. A nossa vida é efêmera, é passageira, não dura nada. Mas o amor leal de Deus é eterno. Queridos, eu amo essa palavrinha aqui que é traduzida como amor leal de Deus, é o Hesed. Hesed. É o amor leal de Deus que faz com que ele permaneça fiel a nós, mesmo quando eu e você somos infiéis a ele. É o Hesed de Deus. Esse Hesed de Deus, ele é eterno. Ele está com que os temem e a sua justiça com os filhos de seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer seus preceitos. Onde está Deus em tudo isso? Onde está Deus em tudo isso? Verso 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei, domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Onde está o Senhor? O Senhor está no céu, sentado no trono, reinando sobre toda a terra, reinando sobre o coronavírus.
reinando sobre essa pandemia que ele está usando pro bem do povo dele e para a glória de Deus, para a glória dele mesmo. Ele tem seus propósitos eternos, soberanos, santos, justos, bons, amorosos e sábios, que eu e você não temos a menor condição de compreender. Eu e você somos finitos, somos pequenos, somos limitados, mas nós podemos confiar nesse Deus que está cuidando de nós. Como é que a gente confia nesse Deus no meio de tudo isso? Meditando em quão confiável esse Deus é. Meditando nos atos passados de Deus. Meditando no que a palavra de Deus nos diz sobre quem é esse Deus e como ele age. Pensa sobre isso. Pense em como Deus tem cuidado do povo dele ao longo da história. Em como esse Deus tem sido bondoso, misericordioso. Olhe para a cruz. Paulo nos diz em Romanos que Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós. Deus nos deu o próprio filho. A cruz revela que nós temos um Deus confiável. Esse Deus entregou o próprio filho dele por amor de nós. Por amor de nós. Como resultado de tudo isso, o salmista conclui como ele começou. Bendigam o Senhor, verso 20. Bendigam o Senhor, verso 21. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio, verso 22. Então ele vai, olha só como ele vai fazendo um caminho aqui. Bendigam o Senhor os anjos, verso 20. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, dos servos de Deus. Bendigam o Senhor todas as suas obras, tudo que Deus fez. E aí ele termina o salmo, chegando nele mesmo, no íntimo do ser dele, e dizendo: bendiga o Senhor, minha alma. Ele fala com ele mesmo. Ele fala com ele mesmo porque se a gente não falar com nós mesmos, nós vamos ficar ouvindo a nós mesmos. E nós vamos ouvir um monte de medo, de e se's, não é? Ah, mas e se? E se? E se? Troque seus e se's, meu irmão, minha irmã, pelos mesmos se. Faça como Abacuque e diga: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, eu não temerei. Eu confiarei em Deus. Eu confiarei em Deus. Bendiga o Senhor, a minha alma. Fale isso para você. Bendiga o Senhor, a minha alma. Lembre-se disso. Lembre-se quem é o seu Deus, quão confiável ele é, quão digno de ser adorado o nosso Deus é. Faça esse exercício diário. Você vai precisar dele. Nós vamos precisar dele. Sempre. Ok? Alguém tinha perguntado sobre ir ao culto. A minha palavra para você é: não vá ao culto nesse domingo. A nossa igreja está cancelada, nós não temos nenhum evento até o final de março, nós não temos grupo pequeno, nós tínhamos marcado curso de novos membros, nós tínhamos marcado uma série de coisas que a gente cancelou. Adolescentes, juniores, está tudo cancelado. Fique em casa. Se sua igreja não vai transmitir uma pregação, procure alguma boa igreja que vá transmitir uma pregação. Assista com a tua família reunida. Durante essa semana, gaste tempo na palavra, você e Deus, você e a sua família e Deus. Ok? Mas não vá à igreja. Nesse momento existe um perigo de espalhar esse vírus ainda mais e assim colapsar o sistema de saúde. Nós não podemos correr esse risco. Por amor aos nossos idosos, nós não podemos correr esse risco. Não é uma questão de falta de fé, é uma questão de prudência e amor ao próximo. Se eu me contaminar, tudo indica que é improvável que eu morra do coronavírus, mas eu posso levar para uma pessoa que vai se contaminar e que talvez não tenha resistência para aguentar. Então, por amor ao próximo, é que nós tomamos a decisão de ficarmos em casa, ok? De ficarmos em casa. A minha igreja vai ter transmissão de pregação ao vivo. Eu sei de diversas outras igrejas que estão fazendo isso. Procura aí, provavelmente a igreja do Augusto Nicodemos vai fazer isso. Várias igrejas estão fazendo isso, tá bom? Então faça isso.
Queridos, que Deus nos abençoe. Se você tem alguma pergunta sobre esse assunto que eu posso tentar te ajudar a responder, biblicamente, pensando no como o Evangelho nos instrui, eu vou tirar um minutinho aqui para fazer isso, caso hajam perguntas, ou aqui no Instagram, ou aqui no Facebook. Se você tem perguntas, coloca aqui para gente, eu vou tentar responder, tá bom? Sem perguntas? Deus abençoe vocês. Eu vou me esforçar para tentar estar aqui todas as noites, às 22 horas, para de alguma forma tentar encorajar vocês, instruir vocês, para que a gente possa continuar firme na nossa fé nesse Deus que é completamente amoroso, soberano e sábio, ok? Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Alguém colocando ali, ó, a minha madrasta de uma igreja e está indo para a igreja. O que fazer? Você não tem como impedir ela de fazer nada, né? Você não tem como impedir ela de fazer nada. Mas se proteja. Se eu soubesse de alguém que tá indo aí, nem aí, tá ficando onde quiser, eu iria me proteger e proteger minha família. Eu iria me proteger e proteger minha família. Tá bom? É triste. Infelizmente, a minha oração nisso tudo também tem sido de que a igreja evangélica não seja a igreja evangélica, especialmente aquelas igrejas evangélicas que creem na linha de teologia da prosperidade, que estão com esse triunfalismo tolo de, eu creio em Deus, isso não me pega. A minha oração é que o nome de Cristo não seja manchado nesse péssimo testemunho, tá bom? O pessoal perguntando, essa live fica salva no Facebook, ela fica salva já direto, no Instagram ela fica por 24 horas, a gente está tentando baixá-la e colocar no meu canal lá no YouTube sempre no final do dia, tá bom? Linda Castro, a ira de Deus derramada sobre os ímpios pode nos afetar, já que estamos em um mundo caído? Ela pode nos afetar, mas ela nos afeta não como ira, ela nos afeta como providência. Ela nos afeta como providência. O objetivo de Deus em tudo que ele faz para com o seu povo nunca é de destruir o seu povo, sempre é de edificar o seu povo. Esse é sempre o objetivo de Deus. Quando você lê Tiago, você percebe isso. Que uma mesma ação, ela pode ter Satanás com o objetivo de destruir e Deus usando a mesma ação com o objetivo de edificar, de purificar, de fortalecer, de trazer perseverança, de nos completar, tá bom? Confiemos no Senhor. Confiemos no Senhor. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Ronaldo aqui do Facebook, legal te encontrar aqui. Lá da minha antiga igreja, onde eu cresci como criança. Que Deus abençoe vocês, queridos. Orem. A minha oração também tem sido para que esse tratamento com o remédio lá da malária surta efeito e a gente consiga cessar essa epidemia, essa pandemia. Perguntando quanto tempo durará, a gente não sabe, ninguém sabe. Se alguém falar para você que sabe, não sabe, é mentira. A gente não sabe, mas a gente sabe que o amor leal de Deus dura para sempre. A gente pode confiar e descansar nisso. Deus abençoe vocês. Pessoal da igreja aqui de Caldas Novas, contem comigo, estamos juntos em oração e no que vocês precisarem, a hora que vocês precisarem, eu estou aqui, tá bom? Deus abençoe vocês, amo muito vocês, já estou com saudade. Um abraço, queridos, firme no Senhor. Um abraço.